explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável da mesmo entoada a última série, Rei Hussein da Jordânia morre aos 63. Morre é verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo? 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Casam-se é um verbo transitivo ou intransitivo? Casam-se é um verbo intransitivo. Ele não pede objeto nem direto nem indireto. Cliente reclama de promoção da BCP. Reclama é um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Medida em estudo dá alívio para os estados. Dá alívio é um verbo transitivo ou intransitivo? Transitivo. Olá, pessoas! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da análise sintática, a predicação verbal. Por que a predicação verbal é um assunto tão importante? Olha, porque quando nós vamos fazer análise sintática, nós sempre vamos ter que olhar para o verbo da oração que a gente está analisando, né? E quando a gente olha para esse verbo, uma das primeiras informações que a gente tem que ter, que a gente tem que extrair da oração é que predicação o verbo tem. Então, assim, quando a gente vai falar em predicação verbal, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que a gente precisa ter a respeito da semântica do verbo, né? Os verbos, então, de acordo lá com a semântica, eles podem ser o quê? Eles podem ser relacionais ou podem ser nocionais. O que são verbos relacionais? Verbos relacionais são aqueles que não têm um conteúdo significativo interno, né, de ação verbal significativo. Então, o que a gente vai ter ali? A gente vai ter, por exemplo, alguns verbos que, na hora de comporem uma oração, eles vão simplesmente relacionar duas informações que são convenientes. Esses verbos são, então, os verbos relacionais. Há também os verbos que a gente chama de verbos nocionais, né? Que são o quê? Que são verbos que expressam alguma noção interna verbal, algum significado interno para a ação verbal. São verbos nocionais. Os verbos relacionais são também chamados de verbos de ligação. Então, esses vão ser os primeiros verbos que a gente vai estudar agora. Então, vamos ver o seguinte. Antes de a gente começar a analisar propriamente a predicação verbal, vamos ver, então, alguns exemplos de verbos relacionais e verbos nocionais. Vamos começar com um exemplo em que a gente tem dois sintagmas. Ou seja, a gente vai, então, agora inserir verbos aí para a gente poder descobrir, né, o que são verbos relacionais e o que são verbos nocionais. Temos aí Pedro, o professor. Então, nós temos dois sintagmas aí, né? Pedro, um sintagma nominal, né? Constituído apenas de núcleo, apenas de substantivo. E eu tenho o professor, outro sintagma nominal. Veja o seguinte, se a informação, o professor, for uma informação conveniente a Pedro, pertinente a Pedro, nós vamos usar um verbo aí que relacione esses dois elementos. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, Pedro é o professor. O verbo ser está fazendo o quê? Está indicando que essa informação, o professor, é conveniente a Pedro, né? Refere-se a Pedro, há então uma relação de identificação aí entre esses dois sintagmas por meio do verbo ser. Agora, se a gente se pergunta o que é ser aí, né? Quer dizer, não há um conteúdo significativo de ação verbal aí, né? Capaz de fazer alguma coisa além de relacionar Pedro ao professor. Agora vamos ver um outro verbo, um verbo que não seja relacional, um verbo nocional. Vamos ver um exemplo. Pedro conhece um professor. Veja o seguinte, aí agora aparece não mais um verbo relacional, aparece um verbo nocional, o verbo conhecer, né? Então esse verbo conhecer carrega uma informação significativa, um conteúdo de ação verbal aí significativo nesse caso. Podemos também pegar um outro exemplo, veja. Pedro precisa de um professor. Aí estamos introduzindo o verbo precisar, né? Veja que o sintagma professor não mais se identifica com Pedro. Então, esse verbo não é mais um verbo que relaciona simplesmente as duas informações, né? É um verbo que carrega alguma ação verbal significativa. Outro exemplo. Pedro leciona. Nesse caso aí, o verbo é, inclusive, capaz de substituir todo o complemento da frase, né? Então, a gente diz Pedro leciona, esse verbo também carrega uma informação significativa. Veja que, nesse caso, ele nem está relacionando o sujeito a uma informação pertinente ou conveniente a ele. Vamos, então, agora começar a estudar cada uma das predicações verbais. No português, a gente vai ter, então, 5 predicações básicas, né? Os verbos de ligação, os verbos transitivos, que podem ser diretos, indiretos e diretos e indiretos, e os verbos intransitivos. Vamos começar com os verbos relacionais, os verbos de ligação.
Então, os verbos relacionais ou de ligação, eles têm esse nome por quê? Porque eles vão relacionar um termo, que a gente chama de sujeito, tá? Que é o termo sobre o qual a gente quer declarar alguma coisa, a uma informação, a um atributo desse sujeito, que a gente vai chamar de predicativo. Vamos ver alguns exemplos. O professor estava nervoso. Veja o seguinte, nós temos informações aí, né? O professor, que é o ser sobre o qual eu estou afirmando alguma coisa, e nervoso, que é um atributo desse ser durante aquele momento, né? E o verbo estar está fazendo o quê? Ele está relacionando, ele está ligando o sujeito a esse atributo do sujeito. O sujeito ao predicativo do sujeito, nesse caso. Vamos ver um outro exemplo. O professor é meu pai. Então, nós temos aí, né, informações que se ligam. O professor e meu pai. O verbo ser está ligando esses dois elementos, né, relacionando esses dois elementos. Então, o professor, no caso, o sujeito, e meu pai, que é o predicativo. Um outro exemplo. Maria ficou preocupada. Temos outro verbo de ligação em que é o verbo ficar, né? Ele indica aí o início da preocupação, né? Então, Maria ficou preocupada. Quer dizer que não estava e, de repente, passou a estar. Ficou preocupada. Preocupada é o predicativo, né? O atributo da Maria durante aquele momento. E Maria é o quê? O ser sobre o qual eu estou afirmando alguma coisa, a gente vai chamar de ser de sujeito. Os alunos continuavam impacientes. Então, nós temos sujeito, né? Os alunos, ser sobre o qual eu estou declarando alguma coisa, e impacientes, a informação pertinente, conveniente a esses alunos. Então, é o predicativo. O verbo continuar aí está o quê? Está relacionando, ligando essas duas informações. Geralmente, quando a gente fala em verbos de ligação, a gente tem o quê? A gente tem já uma lista decorada dos principais verbos de ligação, né? Que seriam quais? Nós temos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, né? Tornar-se. São verbos assim que a gente normalmente associa o fato de serem verbos de ligação. Entretanto, a gente tem que lembrar o seguinte, para que esses verbos sejam verbos de ligação, eles deverão estar fazendo necessariamente o quê? Ligando o sujeito a um predicativo e não podem ter um conteúdo de ação verbal significativo, né? Caso contrário, eles não serão verbos relacionais, e sim verbos nocionais. Antes, porém, de a gente começar o estudo dos verbos nocionais, é importante que a gente tenha o conceito de complemento circunstancial, que vai ser bastante útil para a gente para poder entender melhor os verbos nocionais. Olha, o que são complementos circunstanciais, né? São complementos, são ideias que, na verdade, vão traduzir uma circunstância para a ação verbal. A circunstância é uma ideia que pode ser de tempo, de modo, ou seja, indicar o tempo em que a ação verbal aconteceu, o modo como ela aconteceu, o lugar em que ela aconteceu, talvez indicando uma dúvida em relação àquela ação verbal. Então, vamos ver alguns exemplos de complementos circunstanciais, porque aí depois a gente pode passar para o estudo dos verbos nocionais. Luciana está triste hoje. Perceba o seguinte, nós temos aí, né, um elemento sobre o qual a gente faz a informação Luciana, nós temos a informação a respeito da Luciana, que é triste, e o verbo relacional, o verbo de ligação, está aí. Então, eu poderia dizer, né, Luciana está triste. Mas eu quero agora modificar essa ação verbal, indicando o tempo em que ela acontece. Esse complemento, né, essa palavra que eu estou pondo aí na frase, esse advérbio, a gente então diz que ele é um complemento circunstancial. No caso, traduz uma circunstância de tempo, o tempo em que ela está triste. Vamos ver um outro exemplo. Luciana não é professora. Temos também o quê? Luciana, uma informação a respeito dela, professora, um predicativo, né? E o verbo ser, um verbo relacional, ligando essas duas informações. Só que esse verbo está modificado por um complemento de negação. Então, esse não que aparece aí é um complemento circunstancial que traduz, então, essa circunstância, essa ideia de negação. Mais um exemplo. Talvez o professor esteja preocupado. Veja, temos o professor e temos preocupado, que é a informação, o predicativo desse sujeito ou professor. E o verbo estar está fazendo o quê? Está ligando essas duas informações. Só que o talvez modifica a ação verbal, inserindo aí, introduzindo a ideia de dúvida a respeito dessa informação verbal que a gente tem nesse contexto. Bem, entendido o conceito de complemento circunstancial, vamos passar então agora para o estudo dos verbos nocionais. Baby, compre o jornal, vem ver o sol. Ele continua a brilhar.
apesar de tanta barbaridade. Baby, escuta o galo cantar, a aurora dos nossos tempos. Não é hora de chorar, amanheceu o pensamento. O poeta está vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Mas quem tem coragem de ouvir, amanheceu o pensamento, que vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Esses verbos aí que apareceram destacados, né, durante a música são verbos o quê? São verbos nocionais. Vamos começar então a fazer esse estudo deles, lembrando o seguinte: os verbos nocionais, eles vão poder ser transitivos ou intransitivos, né? Vamos começar estudando os verbos transitivos. Os verbos transitivos recebem esse nome por quê? Porque antigamente eram verbos, né? Lá antes de a gente ter até uma língua portuguesa consolidada, eram verbos que poderiam transitar para a voz passiva, né? Poderiam sair da voz ativa e ir para a voz passiva. Hoje em dia, a gente associa essa questão da transitividade à questão do complemento verbal, não mais à questão da voz, já que há verbos transitivos que não podem ir para a voz passiva. Então, quer dizer, verbos transitivos, para a gente, serão verbos que necessitam de um complemento de sentido para poderem trazer a informação correta para dentro da frase. Vamos começar agora estudando, então, o primeiro grupo dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles podem ser diretos, indiretos ou transitivos diretos e indiretos, né? Então a gente vai usar essas siglas até aí, né? Verbos transitivos diretos, VTDs, verbos transitivos indiretos, VTIs, e verbos transitivos diretos e indiretos, VTDIs. Bem, os verbos transitivos diretos, né, serão os primeiros que a gente vai analisar. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento de sentido, claro, por isso ele é transitivo, só que na hora de se ligar a esse complemento de sentido, ele não necessita obrigatoriamente de uma preposição. Por isso que ele é chamado de verbo transitivo direto, porque ele passa diretamente do verbo para seu complemento. Então vamos ver alguns exemplos. Pedro conheceu um professor. Nós temos aí o sujeito Pedro, né, e temos o verbo conhecer. Veja que se disséssemos simplesmente, né, que Pedro conheceu, ora, na verdade essa informação está incompleta, porque quem conhece precisa conhecer algo, né? Essa ação de conhecer recai sobre um outro ser, sobre um outro termo, sobre um outro sintagma. Então, quando eu digo que Pedro conheceu, é natural que ele tenha conhecido alguém ou alguma coisa. Nesse caso, Pedro conheceu um professor. Então, esse verbo aí é chamado de verbo transitivo por isso, porque precisa de um complemento. E é chamado transitivo direto porque na hora de você, né, relacionar esse verbo, na hora de você escrever esse verbo, você não vai passar obrigatoriamente por uma preposição. Quem conhece, conhece alguém, simplesmente. Não há uma preposição aí impedindo essa passagem, né, do verbo para o complemento, vamos dizer assim. Então, nesse caso aí, o verbo transitivo direto, esse complemento dele a gente chama de quê? A gente chama de objeto direto. No caso, então, o professor aí é o objeto direto do verbo conhecer. O professor encontrou os alunos no pátio. Temos aí o verbo encontrar. O sujeito é o professor, né? É o ser que encontra o ser sobre o qual estou informando alguma coisa. E o professor encontrou quem? Quem encontra, encontra algo, ou então encontra alguém, né? Então, exatamente por isso, o verbo necessita de complemento e não precisa de uma preposição para se ligar a esse complemento. Também um verbo transitivo direto. Vamos ver um outro exemplo. Os jovens não viram o filme ontem. Temos aí o verbo ver, né? O sujeito aí, os jovens. Veja que aparece um complemento circunstancial aí, né? Um adjunto adverbial de negação, não. Os jovens não viram, mas quem vê, vê o quê? Quem vê, vê algo. Viram o quê? Viram o filme. O filme é o objeto direto, o complemento do verbo transitivo direto. Vamos passar para outro exemplo. Eles me cumprimentaram. Veja que pode acontecer, né, não é exatamente que a colocação do objeto direto seja após o verbo. Pode acontecer de o objeto direto aparecer antes do verbo. Nesse caso aí, ó, eles, sujeito, né, cumprimentaram alguém. Cumprimentaram quem? A mim. Esse me que aparece aí, né, é o objeto direto. Veja o seguinte, ó, quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Me
portanto, né, o objeto direto de um verbo que necessita de complemento, um verbo transitivo, e que não precisa de preposição para se ligar a esse complemento. Cumprimentaram alguém, cumprimentaram-me, né, me, objeto direto. Eu não a vi hoje. Aí nós temos eu, sujeito, né? Quem vê, vê algo também. Aí o que a gente tem? Ó? Nós temos o objeto direto a, né? Eu vi, no caso quem? No caso ela. Só que aí o objeto direto vem marcado por esse pronome oblíquo ato no pronome a. Né? Temos aí também o não, que é um complemento circunstancial de negação, e hoje um complemento circunstancial de tempo. Perceba o seguinte, se a gente retirar os complementos circunstanciais da frase, da oração, a gente acaba chegando a uma estrutura mínima, que é a estrutura sujeito, verbo, objeto direto. Né? Então, eu não a vi hoje, tiro não, tiro hoje, fica eu a vi. Eu tenho o sujeito, o objeto direto e o verbo transitivo direto. Ou seja, na hora de a gente montar as estruturas, se aparece um verbo transitivo direto, isso aí é obrigatório, que haja o quê? Um sujeito e um objeto direto. Né? Pelo menos para os verbos que têm sujeito. Vamos ver agora, então, um outro grupo de verbos transitivos, os verbos transitivos indiretos, né, os VTIs. Esses verbos aí, eles também vão precisar de complemento de sentido, né, só que na hora de se ligarem a esse complemento de sentido, eles precisam de uma preposição. Então, esses verbos são chamados, então, de transitivos indiretos, VTIs. Vamos ver alguns exemplos. Ninguém precisou de ajuda hoje. Temos aí o sujeito ninguém, né? Veja que o verbo que aparece aí é o verbo precisar. E quem precisa, precisa de algo. Ou seja, o verbo precisar não tem esse sentido completo, né? Ele precisa de complemento. É, portanto, transitivo. Na hora de se ligar a esse complemento, precisa de algo. Veja a preposição de aparecendo aí para ligar o verbo a seu complemento. Que a gente vai chamar de quê? De objeto indireto. Então, o de ajuda que aparece aí é o objeto indireto do verbo precisar, né? O ajuda aí, que é o substantivo núcleo do sintagma nominal preposicionado. Vamos ver um outro exemplo. Ele concordou comigo. Temos aí o verbo concordar, né? Ele, o sujeito, ele concordou comigo. Quem concorda, concorda com alguém. Esse verbo aí precisa de complemento, né? Se a gente diz ele concordou, essa ação não está completa. É necessário que se concorde com alguém ou com alguma coisa. Veja a preposição com, que é exigida pelo verbo, né? Note o seguinte, nesse caso aí, o objeto indireto vem representado pelo pronome comigo, e a preposição com já está inserida nesse pronome. Então, é exatamente por isso que a gente não vê a preposição explícita nesse caso, né? Mas pode acontecer de, em outros casos, a preposição não aparecer, né? A preposição não aparece, por quê? Porque o pronome já dispensa o uso da preposição. Vamos ver um outro exemplo, então. Eu aspiro a uma vaga na universidade. Temos aí o verbo aspirar, no sentido de almejar, né? Ele é transitivo indireto. Ou seja, quem aspira nesse sentido aí de desejar alguma coisa, aspira a algo. Nesse caso, eu aspiro a uma vaga, né? Então, está aí, vaga, o objeto indireto do verbo aspirar. Há verbos, né, que, por sua vez, pedem tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Ou seja, são verbos que pedem dois complementos. Esses verbos são chamados verbos transitivos diretos e indiretos. Né? Eles são assim chamados porque transitivos, porque precisam de complemento. Direto e indireto, porque esses verbos, né, esses VTDIs, eles vão precisar de um objeto que não vai ser introduzido por uma preposição e de um objeto que será introduzido por uma preposição. Então, por isso, eles têm dois complementos. Vamos ver alguns exemplos. Eu entreguei o livro ao professor. Temos o verbo entregar. Sujeito, eu, né? Veja que quem entrega, entrega algo. Ou seja, esse verbo aí necessita de um objeto direto. Agora, também entrega, nesse sentido, a alguém. Então, precisa também de um complemento de sentido que vem preposicionado. Veja o seguinte, ó, na hora de você saber qual é o objeto direto, qual é o objeto indireto, né, a preposição, na hora de você analisar o verbo, vai te dizer qual é o objeto direto, qual é o objeto indireto. Veja, entregar algo, objeto direto. A alguém, objeto indireto. Vamos ver um outro exemplo. Juliana emprestou-me um livro ontem. Verbo emprestar, né? Juliana é um sujeito e o sujeito, Juliana, está emprestando algo, né? No caso aí, um livro, objeto direto. A alguém, que nesse caso, né, vem aí representado pelo pronome me, que é o objeto indireto. Note o seguinte, o objeto indireto aí não está aparecendo explicitamente com uma preposição, porque o pronome me dispensa essa preposição. Emprestou-me equivale a dizer que emprestou a alguém, emprestou a mim, nesse caso.
Então, para recapitular, né, vamos lembrar, ó, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Todos eles precisam de complemento, todos eles são transitivos. Os verbos, então, que não precisam de complemento de sentido, de complemento verbal de sentido, serão chamados verbos intransitivos. Vamos começar, então, a estudá-los agora. Bem, uma coisa que é importante a gente saber sobre os verbos intransitivos é o seguinte: eles não vão pedir objetos, direto e indireto, ou seja, não pedem complementos verbais de sentido. Mas pode ser que eles peçam um complemento circunstancial. Como a gente viu nos outros exemplos, né, esses complementos circunstanciais podem se ligar a qualquer tipo de verbo, aos verbos relacionais, aos verbos transitivos diretos, aos verbos transitivos indiretos e aos diretos e indiretos. Agora, os verbos intransitivos podem também, né, pedir complementos circunstanciais. Então vamos ver exemplos de verbos intransitivos e aí a gente vê alguns casos de verbos intransitivos que necessitam de complemento circunstancial. Vamos ver aí. O homem fala. Veja o seguinte, quando eu afirmo isso daí, eu quero apenas dizer que o homem é um ser, né, com a capacidade de falar. Então o homem fala, o homem sujeito, e nesse caso aí o verbo falar é o quê? O verbo falar é intransitivo, né? Porque não precisa aí de um complemento de sentido para que a gente entenda que o homem é um ser falante. Outro exemplo. Pedro estuda. Nesse caso aí, né, temos o verbo estudar, Pedro é o sujeito, e quando a gente tem aí estuda, a gente está dizendo o quê? Ó, a gente entende que Pedro é uma pessoa que tem o hábito de estudar, né? Não precisamos aí de um complemento de sentido nesse caso. O verbo estudar, então, é um verbo intransitivo, porque nesse caso não está pedindo um complemento de sentido. Vamos ver outro exemplo. Aquele homem falou sobre você. Olha, veja aí que nós temos também de novo o verbo falar. Agora veja o seguinte, nessa frase aí quem está falando sobre alguém ou sobre alguma coisa, né? Isso poderia sugerir que esse verbo é um verbo transitivo indireto? Não, porque nesse caso aí, ó, sobre você, traduz uma circunstância, traduz uma ideia de quê? Uma ideia de assunto. Exatamente por isso, pelo fato de esse sobre você, né, indicar a ideia de assunto, ele será um complemento circunstancial e não um complemento verbal. Então, na verdade, esse verbo aí, né, está se comportando como um verbo intransitivo mesmo. Tá? Ele não pede complemento verbal, não pede objeto. Ele está pedindo um complemento circunstancial de assunto, ou seja, diga-me qual é o assunto sobre o qual você falou. Vamos ver então um outro exemplo. Pedro foi ao colégio. Aí nós temos o mesmo caso, né? Nós temos o verbo ir, só que veja o seguinte, ó, Pedro, sujeito. Quem vai, vai a algum lugar. Vocês poderiam dizer, ah, mas isso aí então não é um verbo transitivo indireto, porque não está pedindo a preposição aí. Sim, realmente. Agora, quando a gente diz que Pedro, né, foi ao colégio, a gente está, na verdade, indicando o lugar a quem ele foi. E se a gente traduz uma ideia de lugar, nós temos um complemento circunstancial de lugar. Não pode ser objeto. Então, ao colégio é complemento circunstancial. E aí o verbo se liga apenas ao sujeito, sem pedir um complemento de sentido verbal, né? Por isso que o verbo ir aí também será dito um verbo intransitivo. Vamos ver, então, um outro exemplo. Mariana chegou à escola. Verbo chegar, né, que é o verbo que aparece aí com o sujeito Mariana. Veja o seguinte, quem chega, chega a algum lugar. Temos aí o mesmo caso, né? O verbo está pedindo um complemento sim, mas esse complemento é circunstancial de lugar. Por isso, né, que a gente não vai dizer então que esse verbo é transitivo indireto. Ele é um verbo intransitivo que pede complemento circunstancial. Lembre-se do seguinte, qualquer verbo pode pedir complemento circunstancial. Então é importante que você não confunda complemento circunstancial com objetos. Vamos ver então agora a diferença, né, entre objetos e adjuntos adverbiais. Nada mais, nada menos do que os complementos circunstanciais que a gente está vendo, né? Então o complemento circunstancial traduz circunstância, de modo, de lugar, de negação, de dúvida, né? E objeto não traduz circunstância, é apenas um complemento de sentido para o verbo. Vamos ver exemplos. Li um livro. Temos aí, ó, quem leu? Alguém, né? Alguém leu, eu, no caso. Li algo. Li o quê? Um livro, objeto. Veja o seguinte, um livro não traduz circunstância de lugar, de modo, de negação, né? É um objeto mesmo, um complemento verbal de sentido e não um complemento circunstancial. Outro exemplo.
assistir a um filme. Aí temos o verbo assistir, sujeito eu, né? Quem assiste no sentido de presenciar como espectador, de ver como espectador no português, assiste a alguma coisa, essa pelo menos é a regência dita o quê? Dita formal, né? Dita correta, de acordo com a variedade padrão da língua. Então, assistir a um filme, temos aí um complemento de sentido verbal, é um objeto indireto, tá? Veja que a um filme não traduz circunstância nenhuma. Outro exemplo. Falei sobre ela. Aí temos o verbo falar. Agora, notem o seguinte, no caso, sobre ela, traduz ideia de quê? De assunto. É o assunto sobre o qual se falou. Por isso que não é objeto, é, nesse caso, adjunta adverbial, né? Ou complemento circunstancial de assunto. Então, quer dizer, a diferença entre o objeto indireto, particularmente, né, e o adjunto adverbial é o fato de que o adjunto adverbial traduz circunstância. Ele é o complemento circunstancial. E o objeto não, né? Não traduz circunstância. Outro exemplo. Fui a Madrid. Aí temos, né, o verbo ir e Madrid indicando ideia de quê? Indicando ideia de lugar. É o lugar a que fui. Não é, portanto, objeto indireto, é complemento circunstancial ou adjunto adverbial. Um cara que anda tem que chegar em algum lugar. Um cara que trabalha, 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 deve se cansar. O cara estuda tanto e ainda tem tanto pra aprender. Passa o tempo e fica mais fácil esquecer. Então, o que a gente viu aí nessa música, né? Nós vimos, olha só, no começo, um cara que anda. Bem, isso é importante para a gente começar a analisar agora o seguinte, que nunca o verbo vai aparecer, né, fora de um contexto. E exatamente por isso, a gente precisa estudar a predicação verbal junto com o contexto, né? Porque, a depender do contexto, um verbo que tem determinada predicação pode sair daquela predicação e ir para outra. Ou seja, um verbo, por exemplo, que é normalmente um verbo transitivo direto, pode se transformar num verbo intransitivo e vice-versa. Então vamos começar a ver exemplos, né, que nos ajudam a ver aí que, na realidade, a gente não vai decorar a predicação verbal. A gente analisa dentro do contexto que a gente tem, né, o contexto que a gente tem para analisar. Vamos ver exemplos. Ela anda rapidamente. O verbo andar aí é nocional, ele traduz uma ação verbal significativa, né? Ela caminha. Veja que esse verbo é inclusive modificado por um adjunto adverbial, ou um complemento circunstancial de modo. Agora, o verbo andar que está aí é um verbo intransitivo. Ele, né, para que ela ande, só é necessário ela, né? O verbo não precisa de um complemento de sentido nesse caso. O complemento que aparece é circunstancial. Agora, o mesmo verbo andar pode, num outro contexto, traduzir outra ideia e ter outra predicação. Veja, ela anda cansada. Nesse caso, o verbo andar está ligando o quê? Está ligando ela a um atributo dela, né? A um predicativo dela. Ela cansada. Cansada, um predicativo do sujeito, e o verbo andar indica o quê? Indica um estado, né? Um estado que está permanecendo. Na verdade, o verbo andar, então, é um verbo relacional. Não traduz uma ideia significativa de ação verbal, né? É um verbo relacional ou um verbo de ligação. Tá? Então, quer dizer, isso mostra pra gente que predicação e contexto são coisas que a gente tem que estar sempre ligado. Nunca vai decorar a predicação de um verbo. Analisa o verbo de acordo com o contexto que você tem. Vamos ver um outro exemplo. Ela está cansada. Aí temos ela cansada, né? E essas informações estão sendo ligadas pelo verbo estar, que nesse caso aí é um verbo relacional, ou um verbo de ligação. Num outro contexto, esse verbo pode não mais relacionar o sujeito a um atributo, a uma informação, uma qualidade desse sujeito, né? Vamos ver então um exemplo. Ela está no colégio. Nesse caso aí, ó, ela, sujeito, no colégio não é uma informação a respeito dela, não é um atributo dela, né? No colégio é o lugar em que ela está. Ah, então esse no colégio aí é o quê? É um adjunto adverbial de lugar? Sim, exatamente. Ou um complemento circunstancial? Sim, exatamente. Então veja que agora aí, ó, o verbo estar não está mais ligando sujeito a predicativo. Ele é um verbo intransitivo, indica permanência em local. Ele tem conteúdo significativo de ação verbal, né? Ele indica permanência em local. Então por isso aí que ele não é mais um verbo de ligação. Vamos ver agora outro exemplo. Ela estuda muito.
O verbo estudar aí é intransitivo, né? Veja, quem estuda, nesse caso, estuda. O muito que aparece é um complemento circunstancial de intensidade, né? Indica a intensidade com que ela estuda, tá? Então o verbo é intransitivo. No outro exemplo agora, ela estuda física. Nesse caso, quem estuda, estuda algo, né? Ela estuda o quê? Ela estuda física. Física, portanto, é o quê? O objeto direto. Então agora o verbo é transitivo direto. Veja que então a predicação pode mudar de acordo com o contexto que a gente tem. Vamos passar para as nossas dicas de estudo. Uma maneira interessante de você estudar a predicação verbal é tentar reduzir as orações à estrutura mínima, né? Que consiste em quê? Retirar os complementos circunstanciais. Retirando, você vai chegar a estruturas, né, que se repetem. 5 tipos de estruturas, uma para cada predicação verbal. Isso está no teu livro, estude e boa sorte. Até a próxima aula. Tchau. Nesta aula vimos a predicação verbal. Os verbos podem ser nocionais e relacionais. Os verbos relacionais são os de ligação. Os nocionais podem ser transitivos ou intransitivos. Os transitivos, por sua vez, podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos ou ainda transitivos diretos e indiretos. É isso daí. Não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da vida, mesmo entoada a última em tom. Uma coisa que não pode acontecer no estudo da análise sintática é o aluno começar o estudo, né, da sintaxe, da estrutura, sem dominar bastante o assunto de predicação verbal. Então, fazer exercício de reforço, particularmente sobre esse tema, é muito interessante. Uma das maneiras que seriam mais legais assim, de os alunos fixarem um pouco é cada um, ou cada dupla, ou cada trio, pegar, né, uma determinada música e analisar a predicação daquela música, né, os verbos ali e o contexto em que eles aparecem, estudando a predicação. É isso. Não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da vida, mesmo entoada a última em tom.